continuidade agora ao nosso estudo das fórmulas e das funções dentro das planilhas de cálculo, e nós vamos falar agora de uma função chamada função C. Esta função C, que é muito famosa nas provas de concurso, ela é uma função de análise lógica, muito pedida aí em provas de planilhas. Então vamos falar especificamente agora da função C, ou SE, como tu queira. Esta função C, ela, como eu já disse, é uma função de análise lógica. Então, num contexto teórico, nós diríamos, ela verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. O que isso significa? Que na construção da função C, nós vamos ter que analisar um teste lógico. E nesse teste lógico, nós vamos ter que responder se ele é considerado verdadeiro ou falso. Se tu responder que o teste lógico é verdadeiro, tu vai dar uma resposta. Agora, se tu considerar que o teste lógico é falso, tu vai dar uma outra resposta. Quer dizer, na função C, nós temos uma análise para fazer. E essa análise parte do princípio do teste lógico. Vou verificar de novo contigo. Professor, como é que isso funciona então? Aqui eu fiz um esqueminha primeiro para realizar um entendimento teórico da função C, sem ainda usar ela na prática. Observa comigo. A função C, ela possui 3 argumentos. E como ela possui 3 argumentos, e quem separa argumentos nas planilhas é o ponto e vírgula, então eu diria, dentro da função C, nós vamos encontrar um primeiro argumento, um segundo argumento e um terceiro argumento. E esses argumentos estarão separados por ponto e vírgula, que é o símbolo, é o operador que separa os argumentos de uma função. O que nós temos no primeiro argumento da função C? É aqui que nós vamos encontrar o tal teste lógico. O primeiro argumento da função C, então, sempre vai ter um teste lógico. E nesse teste lógico é que tu vai ter que avaliar para responder se esse teste lógico é considerado verdadeiro ou se o teste lógico é considerado falso. É assim que funciona, então, o nosso primeiro argumento da função C. Contém um teste lógico e tu vai analisar esse teste lógico e vai responder se ele é verdadeiro ou falso. Agora observa, se tu responder que o teste lógico é verdadeiro, então tu vai verificar o que está no segundo argumento e o segundo argumento contém a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. É o valor C verdadeiro. Observa, se tu responder que o teste lógico aqui do primeiro argumento é verdadeiro, então tu vai observar o que está dentro do segundo argumento e o que estiver dentro do segundo argumento vai ser a resposta da função C. Porque se tu responder que o teste lógico é verdadeiro, tu tem que vir para o segundo argumento, que é o argumento que contém o valor se o teste lógico for considerado verdadeiro. Agora, se tu responder que o teste lógico é falso, então tu tem que olhar o conteúdo que está no terceiro argumento. Funciona assim, respondeu que o teste lógico é verdadeiro, então tu vai responder o que está dentro do segundo argumento. Respondeu que o teste lógico é falso, então tu vem para o terceiro argumento e responde o que está no terceiro argumento. Tu nunca vai responder a parte verdadeira e a parte falsa ao mesmo tempo. Não, vai ser uma escolha. Ou na função C tu responde o conteúdo que está no segundo argumento, ou tu responde o conteúdo que está no terceiro argumento. É uma escolha. Ou eu vou dar como resposta o que está no segundo argumento, ou eu vou dar como resposta o que está no terceiro argumento. Mas quem vai te dizer o que tu vai responder? Se é o que está no segundo ou o que está no terceiro argumento? Quem vai te dizer isso é o teste lógico. Porque no momento que tu disser teste lógico verdadeiro, tu olha para o segundo argumento e aqui está a resposta. Teste lógico é falso. Tu olha para o terceiro argumento e ali está a resposta. Ok? Bem, num segundo ponto aqui, numa segunda possibilidade de exemplo, acompanha comigo o que eu gostaria que tu percebesse. Para resolver esse teste lógico na função C, as planilhas se utilizam do que chamamos de operadores de comparação. Então, repetindo a informação, para resolver o teste lógico, tu vai perceber e vai precisar perceber os operadores de comparação. E quais são esses operadores de comparação? Pode aparecer o sinal menor, pode aparecer o sinal maior, pode aparecer maior ou igual, pode ainda aparecer o sinal
o sinal menor ou igual, que é esse. Agora sim, o sinal maior ou igual. Podemos ter o próprio sinal de igualdade como um operador de comparação. E ainda aí um cuidado, observa, o diferente para as planilhas não é aquele sinal de igualdade cortado. Não, o diferente para a planilha é um sinal menor seguido de um sinal maior. Então, quando falamos de planilhas de cálculo, a diferença, o diferente é um sinal menor seguido de um sinal maior. Isso significa diferença. Então, vamos consolidar esse aprendizado. Tá ali, ó. Aqui eu tenho o sinal menor como operador de comparação. Aqui eu tenho o sinal maior, o sinal menor ou igual. Aqui é o sinal maior ou igual para as planilhas. O próprio sinal igual, o sinal de igualdade, como operador de comparação. E aqui temos o sinal diferente. O diferente, repetindo, é um sinal menor seguido de um sinal maior. Perfeito. Agora que nós conhecemos a estrutura da função C, com 3 argumentos, um teste lógico, um valor C verdadeiro no segundo argumento e um valor C falso no terceiro argumento, e já conhecemos quais são os operadores de comparação, agora nós já podemos fazer um exemplo de função C para aplicar esses conhecimentos. Então vem comigo.